Pois é, agora eu vou falar uma história para vocês. Uma história verdadeira. Em 1980, eu aceitei Jesus na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, em Belém do Pará. Foi uma fase muito boa, maravilhosa mesmo. Muito boa aquela fase, muitos jovens, igreja cheia. Então, o jovem, ele tem vontade assim de se abrir com Deus. Eu vinha do mundo de drogas, bebida, orgias, curtindo a vida, como se fala aí os velhos ditados, né? Então, ali eu passei a servir a Deus naquela igreja que eu aceitei Jesus. Vou contar um pouco assim, porque não dá para contar tudo detalhadamente. Daí o que foi que aconteceu? Fiquei ali esperando em Deus, muitos casamentos na igreja quadrangular, final de ano, meio do ano. Como o povo se casa, como é que se casa tanta gente e eu não me caso? Aí Deus enviou a pastora Raimunda. Pastora Raimunda, jovem que orava, vinha entregar o seu jejum às 3 horas da tarde e ficava orando ali, né, pastora Raimunda? Era aquele cultivo espiritual. Vamos lembrar um pouquinho assim, rapidamente, assim, porque não é tudo, né, não dá para falar tudo. Era o Bosco, a Sandra, quem era mais? Jaime. O Jaime, meu colega de ITQ, Jorge Paulino, o Batista, né? Cada Sim. dia era uma escala ali, todo mundo era escalado, tinha o dia da Raimunda, mas Deus me fez a Raimunda assim, tão maravilhosa assim naquele dia, porque ela vinha orar jejuando e ficou no cultivo espiritual, e eu trabalhando no serviço, na diligência da igreja, esperando a hora do ITQ para subir para o primeiro andar, e dali também ela ia fazer o primeiro ano. Eu estava no segundo ano do ITQ e a Raimunda no primeiro ano. Dali a gente ficamos noivos, 3 anos e meio, namoro e noivado. Eu mesmo arrumei a minha igreja, foi um dia corrido, gente. Ornamentada, as mulheres, o grupo de mulheres, Nazaré, Dona Miroca, Dona Elza, a Dona Luísa, sua tia. Então ali foi aquela festa na casa de Dona Vera, mãe do Dr. Solermo Camarão, um grande cardiologista de Belém do Pará. Tem uma outra história com o Dr. Solermo Camarão. Morei na casa dele 2 anos e 8 meses, assim que eu aceitei Jesus, porque eu era um hippie. Eu cheguei em Belém do Pará nos anos 80. Já tinha saído de Senhor do Bonfim, ali. As últimas casas que eu visitei para vir-me embora foi da minha casa para a casa do Humberto, meu irmão mais velho. Então, lá em Belém, a gente levou aquela vida, foi uma maravilha. No dia do casamento, o pastor Paulo Queiroz, estava tudo arrumado, eu já tinha preparado tudo. Que maravilha! Ganhei aquela maravilhosa jovem, minha esposa, estava tudo preparado, meu sogro, seu João, Dona Altina, a família, Félix e o Roberto, meu irmão, ali. Me casei, foi uma coisa maravilhosa. Nós fomos para o hotel, na rodoviária. No hotel a gente comprou a passagem. São Luís do Maranhão, já estava o hotel, um pacote pronto.
Aí a gente foi viver assim um mês em São Luís, Praia do Calhau, ali com a Raimunda, Praça João Lisboa, Rua Grande, ali Olho d'Água, a gente foi o Maiobão, o Coatraque, o Anjo da Guarda, João Paulo, a gente visitou o mercado municipal, a gente ficou ali na Ode Almeida, na rua Ode Almeida, né? Descendo ali um hotel, uma coisa mais linda. Dali a gente voltou a Belém, de Belém a gente ficou morando na igreja, trabalhando na cantina da igreja, eu e a Raimunda, bolos gostosos, tacacá, suco de cupuaçu, de bacuri, tanta coisa gostosa. Depois do culto, o povo ia saborear nos balcões ali, eu atendendo, o Chico, teu irmão, o Roberto. E daí a gente veio a Esther, nasceu a Esther, minha filha, uma filha querida, minha filha é um exemplo, é minha amada filha, eu amo minha filha mesmo, eu tenho o maior prazer em dizer minha filha. A Esther nasceu ali. Daí o pastor Josué disse: Alberto, para tu ter mais tranquilidade, vai para o Centro Evangelístico, na rua Gaspar Viana, ao lado do Jornal Liberal. Tu fica cuidando, fazendo os cultos. Eu já era um obreiro credenciado, aonde o primeiro dia na minha vida, o passo que eu dei de obreiro credenciado, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa estrondosa, que estava ali o Fox, o americano, o presidente, pastor Josué, Jaime Palharim, aquela equipe maravilhosa estava ali, mas foi inédito. Quando o pastor Josué se chamava, os obreiros credenciados, nome a nome, Alberto Barbosa Gonçalves da Silva, chega aos meus pés, faltou terra. E o pastor Josué disse assim: eu vou chamar um camarada que era um pilantra, era um hippie, um malandro, hoje é um servo de Deus. Aquilo foi gratificante, foi uma honra. Por sinal, meu pai na fé, eu quero dizer assim, sem desmerecer os meus colegas de ministério, no Brasil tem grandes pastores, mas nenhum chega ombro a ombro com Josué Benço. Eu aprendi, ele tem dom de governo. É um homem que determina, me ensinou a regra do bom viver. Dona Marilene Benço, o Júnior, o Marcos, o Paulinho, hoje são pessoas realizadas. Dona Eunice, ali, que está hoje na família, José Maestre, a Marta Lúcia. Esses dias encontrei a Marta Lúcia na Convenção Nacional. Então nós ficamos ali na Gaspar Viana, foi na época ali do Raimundo Karatê, foi na época do Sarney, quando se faltava leite e tudo nos mercados. Raimundo Karatê escapou com a Esther, né, pastor Raimundo? Foi. Aquele leite. Comprou leite para Esther. Leite para Esther. Aquele tempo que estava faltando leite, quando você nasceu, ele comprou leite. Tu levava as meninas, a gente comprava o leite lá no balaio, né? Ali na Castilho França, apareceu Dona Lourdes, uma bênção. Apareceu ali, era um dia de pastores, né? Passava ali vários pastores, sem falar o nome, porque não vai dar o tempo ali. Mas os amigos, o pastor Jurandir Oliveira, o pastor Barroso, pastor Luizão, o pastor Ayrton, que está hoje aqui em Cachoeira do Sul. Quero visitar, Ayrton. Aí, você, estou pertinho de você aqui em Curitiba. Também o João Costa. Era muito Celino Garcia. Eu fiz o casamento do Garcia com o Sérgio Arcanjo, fui pastor em Canudos. Naquela altura, Raimundo, nós estávamos naquela igreja lá do Telégrafo, a igreja, como é o nome? Da Santa Lúcia, né? A Esther é muito pequenininha, o pastor Josué me deu. Fui pastorear aquela igreja. Hoje a pastora, aquela menina é pastora, eu ungi ela, eu disse, Silvana, eu disse, Silvana, você vai ser maior do que eu.
Você vai crescer muito mais do que eu. O meu dom, minha felicidade, a minha recompensa está no teu ministério, no crescimento. E hoje é uma grande pastora, né? Me lembro dos casamentos que realizei ali na Mucajá com a pastora Menade. A primeira igreja que eu preguei foi lá no Guamá, na época era o Gromós, que hoje está o pastor Lorival. Um abraço para meu amigo, né? E o ministério foi, daqui a pouco fui a São Luís, que foi a nossa fase, comecei a pregar ali com o Kleber, com o Reinaldo, pastor Albano, com o pastor Camargo, Nelson Castro, Sérgio Arcanjo, Benedito Batista, aqueles pastores maranhenses, aqueles jovens, todos aqueles pastores. Esse Brasil é um Brasil cheio de história do ministério Alberto Barbosa Gonçalves. Então, veja bem, meus queridos, a gente dali foi para Canudos, foi na época que eu estava na televisão. Deus me deu na TV Guajará das 11 ao meio-dia, segunda a sábado. Que programa esse que badalou todo o estado do Pará, e muitos cantores como o Jorge Araújo, a Ana Paula e outros cantores, Grupo Rebanhão, essa menina Daniela Araújo, essa cantora famosa, eu ainda coloquei ela no meu colo, uma menina, nos meus braços, lá em casa, na Travessa de Breves. Eles foram me levar uns discos, né, Cicatriz, o Goga da Ana Paula, que turma maravilhosa. Ali nas Travessas de Breves também foi maravilhoso ali, né, Raimundo? Foi uma bênção. Foi, a gente abriu aquela igrejinha ali na Veiga Cabral, depois foi para Cesar Alvim, da Cesar Alvim veio o pastor, que eu não lembro muito o nome dele, e deu início, mas fomos nós quem, na nossa gestão, arquitetado por a gente ali, hoje está ali pela Travessa de Óbido, com a Bom Jardim, tem a igreja quadrangular ali, entregamos 12 pessoas, parece que 12 bancos, o Augusto Hélio com a gente. Aí vem a história do Piauí, o episódio do Piauí, estava o Eduardo Gidosex e o pastor Josué no escritório da Pedreira. Alberto, você quer abrir uma cidade? Tem Paulo Afonso, tem a cidade, eu esqueço o nome daquela cidade, é a cidade da esposa do pastor Gerson Lima, da Cícera Lima, é a cidadezinha lá na divisa de Alagoas. O Josué me fez uma proposta para eu ir para aquela cidade, que não me lembro o nome agora. E tu queres ir para Picos? Eu disse, eu vou para Picos, mas em Picos eu fui um cara que mexia com drogas, fui macumbeiro ali com Carlito, com aqueles pai de santo ali, mas Deus operou tanto que curou o José Manel, a Maricô, a Mariazinha, quem mais? O Zé da Burra, o Manel da Prece, o pessoal de lá da Sussuapara. Quanta gente, a Zumira, a gente tirava o menino da cadeia do 3º distrito, o outro caía no 1º distrito. Você vê hoje um pastor quase não tem mais assim um respeito por tanta gente enganando pelo Brasil. Mas nós cansamos, não foi, pastora Raimunda? Foi. De tirar pessoas da cadeia. Doutor Manuel, delegado do 1º distrito, ele dizia, pastora Raimunda, pastor Alberto, não adianta vocês tirarem isso aí da cadeia. A gente ia lá com o doutor Valdir no 2º distrito. Pastor Alberto, não adianta, esses caras não prestam, vai mudar porque eu fui um hippie. E a história ficou no Brasil, a história está aí hoje. De lá a gente foi para Souza da Paraíba, na época era o Davi Rodrigues. Também não poderia me furtar de falar no Paulinho do Financeiro no Conselho Nacional, no CND, quando ele ali operou muito no Nordeste, nós abrimos Alagoinhas, abrimos Cidade de Picos, São José do Atalho, lá o Miarim, com os Tumais, Francisco Baceto com Galego, casamos Galego, mas entre toda essa turma houve aqueles que
honraram a gente, né, Raimundo? Houve sim. Honraram. É verdade. Eles não tiveram honra para nós, mas teve aqueles que foram fiel. O Osmar um dia desse estava contando para um pastor de Picos que ninguém se levantou mais na qualidade do pastor Alberto dentro do Piauí. É verdade, querido, eu honro muito a Deus. Pastor João Batista lá em Paulistana, pastor Júnior, a pastora Thaís estão lá, ele é professor, ele é do IFA, ele sabe. E o pastor João Batista contou, disse, o Alberto é uma pessoa maravilhosa. O Alberto, ele vai e quiser assim um pouco desfazer, porque é assim, irmãos, Davi teve um reino grande, mas tudo posso daquele que me fortalece. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, tudo posso daquele que me fortalece. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi o grande mandamento do meu pastor Josué Benço. A grande comissão da Igreja da Pedreira foi enviar pastores. E eu fui de um deles com a pastora Raimunda, que estamos aqui, não gorou, porque é como se deita uma galinha, os ovos, e gora tudo, não nasce um pintinho. Mas nossas ovelhas não goraram, viu, pastora Raimunda? Com certeza, estão todas vivas hoje. Vivas, todas né? vivas. E o Senhor Jesus diz o que, Raimunda? Que ide pregar o evangelho. Tem mais palavras que Deus nos deu ali, nos honrou com palavras eficazes. Essa é uma história do pastor Alberto Barbosa. Essa é uma história do nosso ministério. Não podia me furtar de falar esse episódio inédito que houve quando a gente sai para pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E nós fomos aprovados. Nós nunca passamos fome, nunca choramos, não tivemos tanta cobertura. Hoje nós estamos em Curitiba, é outra história. Paraíba foi outra história. Pernambuco foi outra história. Cada lugar do Brasil onde nós passamos, cidades pequenas como Santa Cruz. O dono daquele parque, ele dizia assim, hoje a renda do parque é para a igreja. Amanhã é para mim. E amanhã vai ser para os funcionários. Eu era gerente daquele parque com o Zé do Bingo, primo do Zé do Brejo, aí a turma aí de Santa Cruz de Malta, lá no Pernambuco. Então a gente em Souza da Paraíba encontrou episódios inéditos ali pelas rádios. Rádio Jornal de Souza, Rádio Liberal em Belém do Pará. Quantas noites bati lá no madrugada dentro pela Rádio Liberal, Rádio FM Guajará, TV Guajará, Rádio Clube do Pará. Muitos episódios inéditos surgiu na minha vida, queridos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu quero te dizer, sem orgulho, mas eu me alegro, porque a minha recompensa está sendo grande hoje, está na felicidade de grandes pastores, como quem lá no Piauí, os Tumais, hein, Raimunda? Verdade, até hoje estão lá, né? Estão dando lá. fruto, dando fruto. Dando frutos. Mas vai brilhar. Um dia nós vamos fazer, eu e a Raimunda. Um dia a gente vai fazer um áudio, um vídeo, nós dois. Acessem na nossa conta no YouTube, deixe lá o seu convite, se inscreva, assista esse vídeo que você vai ver como é uma abertura de obra, a vida de um missionário. Quantos pastores eu vejo hoje, as igrejas abarrotadas, mais pastores do que membros, viu, Raimundo? É verdade. Mais pastores do que... Por quê? Por quê? O que é que tu acha aí, Deus? Muitas vezes querem ficar no bem bom. É verdade, é. Não querem pagar o preço. E quando vão, tem medo, volta, não dá certo. Que Deus abençoe, a paz seja convosco, tá, querido?